Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu fazer minha conexão aqui. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Boa noite. Adriana, Dani, Li, olá, olá. Tudo bem com vocês, gente? Deixa eu só diminuir o som aqui um pouquinho para eu escutar vocês. Para não dar nenhum tipo de interferência. Ok. Boa noite então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live de hoje, o nosso encontro aí de quarta-feira às 19 horas. É um prazer ter todos vocês aqui comigo participando, sejam muito bem-vindos. Angélica Candioto, Adriana, Dani, Eduardo acabou de entrar também, Denise. Bom, gente, como eu havia falado para vocês, hoje nós vamos ter também procedimentos aqui, como eu tenho demonstrado aí para vocês toda quarta-feira, a demonstração de um procedimento ao vivo aqui. Hoje não será diferente, teremos muitas técnicas bacanas, teremos aqui muito aprendizado, muita inovação. Vou trazer aí para vocês o máximo que eu puder passar nesse tempo aí de live que eu vou estar com vocês, tá? Então queria muito que vocês me ajudassem também a compartilhar aí a live. Clica no aviãozinho aqui embaixo, já manda a live aí para colegas de profissão, para pessoas interessadas no assunto, para pessoas que gostam aí de saber sobre estética. A Taninha linda, maravilhosa, saudade, Tânia, saudade demais de você, minha linda. Tem que vir aqui nos visitar, né? Quanto tempo a gente não se fala, gente. A Tânia é uma linda, linda, saudades demais, querida. Bom, então, gente, vamos ajudar aí, compartilhar a live, porque quando a gente compartilha, mais pessoas ficam sabendo, a gente transborda aqui também no nosso conteúdo, né? E quanto mais pessoas estiverem vendo aí, mais conteúdo eu trago aqui para vocês também, né? Com certeza. E você que é, Tânia, você é maravilhosa, saudade também, demais. E então, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi bastante pedido. Eu tenho colocado algumas enquetes aí para vocês, né? Com relação ao que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, né? E um assunto muito pedido e que eu faço aqui frequentemente no meu consultório, no meu dia a dia prático aí, que é o trabalho de definição abdominal, né? Que nesse último ano aí bombou, né? Os trabalhos aí com definição abdominal, a conhecida também aí como harmonização corporal, né? Que entra em vigor aí a mesoterapia, os bioestimuladores de colágeno, a definição corporal, também a hipertrofia através do uso de aminoácidos intramusculares, né? Então é um assunto aí que muita gente tem interesse, que muita gente também gostaria de aprender mais para aplicar na sua clínica também. E é um assunto que eu venho trazendo aqui para vocês, inclusive também eu ministro um curso de harmonização corporal, que é conhecido, né, que tem o nome de Harmonize Body, no qual eu abordo aí todos estes assuntos, tá? Entre eles, principalmente que nós vamos falar aqui, a mesoterapia, né? Que trata da introdução de medicamentos na pele, né? De acordo com a camada aí que nós desejamos atingir. A gente trabalha então com a mesoterapia na harmonização corporal, com os bioestimuladores de colágeno também, né? E trabalhamos com esses ativos aí na melhora de um contorno, na melhora da definição, na melhora da hipertrofia, de acordo, claro, com o objetivo do seu paciente, né?
Bom, vou falar aqui para vocês que quem quiser já ir colocando as suas perguntas, a gente vai ter uma parte aqui de teoria, de conversa com vocês. Depois nós vamos fazer a demonstração na parte prática aqui, tá? Então vocês podem ir colocando aí a dúvida de vocês, o que vocês gostariam de saber sobre a mesoterapia. Vão falando aí também de onde vocês são, em que área que vocês atuam. Aqui na nossa live tem o que? Tem fisioterapeutas, me dá um oizinho aí, fisioterapeutas, tem esteticistas, tem biomédicos, biomédicas, dá um oizinho aí pra mim, fala de que área que vocês são, para eu poder conduzir melhor aqui o assunto para vocês e também saber quais são as principais dúvidas que vocês têm com relação ao assunto. Ó, a Adri é fisioterapia tá vindo com tudo aí na área dos injetáveis, né? Angélica, esteticista. Angélica de Blumenau, esteticista, bem-vindo também. Então, vocês que são esteticistas, já trabalham com injetáveis, em qual área aí vocês mais atuam? Corporal, facial? Vai contando um pouquinho aí pra mim. Ó, a doutora Madalena acabou de entrar, linda, ruivinha linda, foi minha aluna aí dos cursos também. Seja bem-vinda, doutora Madalena, profissional físio também fantástica, né? A Paty tá sempre aqui nas nossas lives também. Paty, bem-vinda. Gente, vamos mandar a live aí então para mais pessoas. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: quem é profissional da área, que gosta de estar por dentro aí dos assuntos da estética facial, da estética corporal, que gosta de acompanhar os meus conteúdos, as minhas lives, enfim, entra lá no meu Telegram, que lá eu sempre deixo conteúdos bacanas para vocês, conteúdos exclusivos. Quem tá no Telegram, presente no Telegram ali também tem acesso aos descontos de cursos, são os primeiros a ficarem sabendo das promoções também. Então, para quem é da área aí, é bem interessante fazer parte aí do nosso Telegram, tá? E tá por dentro aí de tudo que a gente faz na área da estética facial e corporal também. Pingou água aqui, poxa. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho aqui então sobre a mesoterapia, né? Quando a gente vai falar de definição abdominal, a gente tem que ter em mente principalmente a questão da lipólise, né? Porque a gente vai ter que trabalhar em pacientes que... Ah, Madalena, obrigada, doutora. Você também é maravilhosa. Obrigada pela presença aqui, tá? Ó, Adriana, estarei aí na clínica dia 6/4. Seja bem-vinda, Adri. Que bom. Tô ansiosa para receber você aqui, tá? Bom, então quando a gente fala em mesoterapia, a gente tem que ter a visão de que a gente vai trabalhar com a introdução de substâncias na pele. E quais camadas que nós queremos atingir. Quando a gente vai trabalhar com definição abdominal, é muito importante que a gente faça uma avaliação muito bem feita, porque existe um paciente que ele é apto para esse tipo de tratamento. Muitas vezes o paciente te procura e ele quer fazer uma definição abdominal, mas ele ainda tem uma camadinha ali de gordura, né? Sobre os músculos dele, que impede com que aqueles gominhos ou aquelas linhas, né, do oblíquo, do reto abdominal fiquem aparentes. Então a gente vai ter que trabalhar primeiramente a questão da redução de gordura, né? E quando a gente fala em redução de gordura, a gente vai ter que atuar com substâncias lipolíticas, né? Bom, a gente sabe que as substâncias lipolíticas que a gente usa na mesoterapia, elas não são apenas aquelas que fazem a quebra de gordura, tá? Mas existem também as substâncias que elas impedem a lipogênese, ou seja, substâncias que vão impedir com que novas células de gordura se formem. Então a gente tem que fazer uma associação aí de substâncias com vários tipos de mecanismo de ação para que a gente tenha
um resultado adequado, né? A gente pode trabalhar com mesclas específicas ou substâncias individualizadas de acordo com o que o teu paciente gostaria de estar trabalhando, né? Dr. Bruno Gustavo entrou também, bem-vindo, boa noite. Dr. Bruno aí também, autoridade em emagrecimento e implantes hormonais, abrilhantando a nossa live aí também, né? Sejam bem-vindos todos. Vão colocando aqui para mim, tá? O que vocês gostariam de saber, quais as suas dúvidas com relação aí à mesoterapia, com relação à definição abdominal, que logo a gente vai demonstrar aqui para vocês na prática, tá? Bom, então quando a gente vai trabalhar com a mesoterapia, a gente tem que saber qual o tecido alvo a gente quer atingir, né? Em muitos casos a gente vai fazer a intradermoterapia, né? A introdução desses medicamentos ali na derme, né? Essa introdução ela se dá para os tratamentos de flacidez, hidratação, tratamentos às vezes de mancha, no caso de faciais, né? Estrias também a gente pode trabalhar, tá? E a gente trabalha aí com as substâncias eutróficas, né? Substâncias hidratantes, substâncias venotróficas também, que vão fazer aí a nutrição desse tecido e também fazer a ação localizada ali como uma reestruturação celular também. E quando a gente vai trabalhar com ativos lipolíticos, a gente já vai introduzir esse medicamento numa camada mais profunda da pele, né? A gente quer introduzir esse medicamento no tecido adiposo, né? Ele deve, a princípio, ser introduzido entre 45 e 90 graus, tá? E numa profundidade, para a gente atingir uma profundidade um pouquinho maior, né? Quando a gente faz a introdução desses lipolíticos, a gente quer que esses ativos fiquem na camada adiposa, tá? Então isso é muito importante a gente saber pelo seguinte: a camada adiposa ela é composta basicamente de tecido gorduroso, né? Então quando a gente quer colocar essas substâncias na camada adiposa, a gente quer que essas substâncias fiquem nessa camada, fiquem nessa região. Por quê? Porque ali é cheio de tecido adiposo, essas substâncias em sua maioria são aquosas, tá? Então elas vão servir como um efeito detergente, tá? Servindo como um efeito detergente. Então essas substâncias elas têm que ficar na camada adiposa pelo maior tempo possível. Por isso é importante que quando a gente trabalhe com ativos lipolíticos, a gente peça para que aquele paciente não desempenhe atividade física, não desempenhe equipamentos, massagem, drenagens, logo após a colocação, né, a introdução dessas substâncias. Por quê? Porque a gente quer que aquela substância fique no local. Principalmente a drenagem linfática, a gente não deve fazer na pós-mesoterapia, tá? A Paty também vem pro dia 6, olha só que bacana, mais uma aluna aí, gente. Nossa turma vai estar top. Então, estamos com o curso totalmente remodelado, concurso atualizado, material novo também. Muito, muito, muito bacana, gente. Bom, e de quem tá aqui na live, vocês já trabalham com mesoterapia, com injetáveis? Eu falo que para quem tá começando na área dos injetáveis, a mesoterapia é a sua porta de entrada. Por quê? Porque através da mesoterapia você vai aprender as camadas de atuação, a angulação que você deve colocar o seu material, os produtos que você pode utilizar, né? E também os tipos de agulhas, os tipos de seringa, tudo isso você aprende inicialmente na mesoterapia, né? E depois eu acho interessante primeiro fazer, né, um curso de mesoterapia para você se inteirar do assunto dos injetáveis e depois aí partir para os bioestimuladores, para os preenchimentos, né, nessa parte mais facial. As substâncias do Hyaluron Pain e técnica tradicional podem ser as mesmas? Então, na verdade,
a gente trabalha com a maioria das substâncias, tanto na mesoterapia convencional quanto na mesoterapia pressurizada, né, ou hialuron-pen. Embora existem algumas substâncias que elas são camada dependentes, né, como desoxicolato, lipossomas de girassol, óleo lipossomado. Essas substâncias elas devem ser colocadas exclusivamente na hipoderme, porque elas têm um efeito lipolítico, mas elas têm também um efeito necrótico. Então, se elas forem introduzidas em camadas superficiais da pele, você pode estar suscetível a uma necrose do tecido, né? Então é importante saber quais são as substâncias que você vai trabalhar e qual a camada certa você vai introduzir essas substâncias na pele, tá? Atualmente já existe algumas indústrias, né, alguns laboratórios que têm em sua mescla lipolítica substâncias com desoxicolato para caneta pressurizada, tá? Neste caso, existem estudos que foram feitos, tá, com essas substâncias, elas possuem uma concentração um pouco menor e o efeito necrótico dessa substância ele foi modulado. Então a gente pode sim, com determinados laboratórios, usar esse tipo de substância. Porém, se você não tem essa informação ou não conhece o laboratório, é melhor que você não trabalhe esse tipo de substância com pressurizada, somente com a técnica convencional. Assim mesmo, tem uma dica muito importante. Quando você for trabalhar com mesoterapia, mesmo que seja convencional, utilizando essas substâncias que têm efeito necrótico, você aplica em 90 graus, mantém a agulha dentro do tecido, tá? Tira o dedo do êmbolo e só após isso você retira a agulha. Ou seja, você fica ali em torno de alguns segundos antes de retirar a agulha e passar para o próximo ponto, tá? Pode fazer atividade física 6 horas depois da aplicação do lipolítico. Camila, na verdade assim, existem autores que preconizam até 48 horas após, tá? Na minha prática clínica eu indico 24 horas pós. Então fez a aplicação de ativos lipolíticos, pelo menos 24 horas sem atividade física, tá? Porque a gente quer que aquele ativo permaneça no tecido adiposo, para ele fazer a ação lipolítica dele, tá? Pode fazer atividade física antes da aplicação, mas após a aplicação, pelo menos 24 horas eu peço aí para o paciente, tá? E lembrando que isso também está associado com o uso de eletroterapias, massagens, drenagens. Não, a gente não deve indicar no pós, tá? Camila, de que área que você trabalha? Você já trabalha com lipolíticos, com mesoterapia? Gente, então, a live não vai ficar salva, tá? Porque nós trabalhamos aqui com técnicas, né? Com informações científicas, tecnológicas. Então, assim, tem que estar presente aqui na live conosco para aprender aqui ao vivo, tá? Oi? Um mês inteiro de live Premier. Sim, nós estamos aqui toda quarta-feira com live, então para vocês aí que gostam do tema, que se interessam no assunto, toda quarta-feira às 19 horas estamos trazendo informações riquíssimas e preciosas para vocês. E como eu já disse, para quem é da área aí, vai lá no link da bio, participa do meu Telegram, que eu também deixo bastante informação e conteúdo ali para vocês. Tá? A equipe está lembrando que quem segue, faz parte do grupo Premier do Telegram, vai estar com uma oportunidade especial para os cursos de abril, doutora. Olha só, os cursos de abril, gente, eu estou recebendo aqui as informações da minha equipe, tá? Mas para os cursos de abril, quem participar das lives e quem estiver ativo ali no meu Telegram, participando do Telegram, vão ter oportunidades especiais, até descontinhos, estou contando aqui de primeira mão, nos cursos de abril, tá?
Então é interessante que participe para pegar essas dicas em primeira mão. Doutora Madalena, eu normalmente indico 24 horas sem exercício, sem massagem e drenagem, nada que mobilize a circulação sanguínea. Excelente, é isso aí mesmo. Pelo menos 24 horas sem isso. É interessante que a gente recomende para os nossos pacientes atividade física, mas não, né, nesse período pós mesoterapia, tá? A Camila é esteticista de Manaus, olha só, de Manaus. Camila, bem-vinda, obrigada pela presença aí de tão longe, né? A gente tá aqui no sul. Trabalha com pressurizada mesoconvencional também, que bacana. Eu falo assim que eu trabalho com as duas técnicas também e eu acho que um profissional completo tem que estar atento aí todas as oportunidades do mercado, todas as possibilidades de oferecer para os nossos pacientes, né? Porque eu tenho pacientes que realmente não gostam de agulhas, então a gente prioriza a pressurizada, e eu tenho pacientes que não se importam, que acham tranquilo, e claro, dependendo da técnica, dependendo do objetivo, a gente vai priorizar uma técnica ou outra, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Doutora Madalena, se morasse perto ia novamente fazer o curso. Querida, mas você é maravilhosa, aposto que você está se saindo aí brilhantemente na sua profissão aí, porque você é muito dedicada e participou ativamente do curso, é muito estudiosa também. Eu sempre acompanho, viu, gente? Acompanho os meus alunos, com certeza. Tô sempre vendo o que andam fazendo, como que anda a evolução, e para mim ter esse retorno aí é maravilhoso. Obrigada, doutora. Obrigada mesmo. Fico muito feliz que tenha gostado do curso e que tenha acrescentado aí na sua vida profissional. Bom, gente, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho mais aqui da mesoterapia, né? Então, o paciente que chega aí para você, ele tem que ter um perfil, tá? Pra gente trabalhar com a definição abdominal, esse paciente tem que ter um perfil. O que seria um perfil pra gente trabalhar essas técnicas? O paciente, ele tem que ser um paciente ativo, tá? Um paciente que faça regularmente atividade física, um paciente que tem um percentual de gordura pequeno, né? Um paciente que ele já perdeu aquela gordurinha ali ou já fez um tratamento, tá? E que ele esteja apto a seguir aquele protocolo de tratamento. Por quê? Porque vai exigir dele, sim, atividade física, vai exigir com que ele tenha uma alimentação mais regrada, tá? E vai exigir que ele esteja ali na sua clínica pelo menos uma vez por semana, né? De acordo com o objetivo do paciente, tá? Para que ele tenha um resultado bacana. Então não adianta você prometer para o seu paciente uma definição abdominal se ele tem uma camada de gordura, ainda grande ali. Você tem que primeiro tratar ali uma redução de peso, tratar ali a redução daquela camada adiposa, e quando começar a definir ali, aí a gente vai atuar com esses aminoácidos para fazerem essa definição abdominal. Bom, quem tem muita gordura? Quem tem muita gordura? A gente vai ter que trabalhar primeiramente os ativos somente lipolíticos, né? Então a gente vai ter que trabalhar a mesoterapia com ativos lipolíticos, aí a gente vai poder associar outras terapias, lembrando que em dias alternados, né? Então a gente vai poder associar aí uma eletroterapia, uma criolipólise, massagem modeladora, um ultrassom focalizado. Se você tiver aí na sua clínica, dependendo do paciente, você vai poder utilizar uma radiofrequência, se ela apresenta uma gordura flácida, né? Então tudo é de acordo com uma avaliação que a gente faz no seu paciente. Mas o paciente para definição abdominal, ele é um paciente específico. Por quê? Porque ele vem já com já são pacientes que já têm uma atividade física mais frequente, às vezes trabalham com o próprio corpo, né? Modelos, digital influencer,
essas meninas que são as modelos fitness, né? Então elas querem o quê? Elas querem fazer uma melhora naquele aspecto estético ali do local, né? E a gente consegue com a atuação dessa definição abdominal. Bom, como eu falei para vocês, os ativos lipolíticos, eles devem ser colocados na camadinha adiposa para a redução da gordura, né? Sendo os ativos ou lipolíticos ou que impedem a lipogênese, né? A formação de uma nova camada de gordura. Porque, gente, infelizmente na vida, uma coisa que só se multiplica é o tecido gorduroso. E com o tempo mais ainda. Então a gente tem que atuar aí nessas vertentes para que a gente possa reduzir esse tecido adiposo, né? Mas se falando de definição propriamente dita, a gente vai trabalhar com outros tipos de substâncias. A gente vai poder associar os lipolíticos, mas a gente vai trabalhar basicamente com aminoácidos, tá? Porque uma cadeia de aminoácidos, elas vão formar um músculo, né? A gente sabe isso daí lá da fisiologia, né? Enfim. Então a gente sabe que uma cadeia de aminoácidos vão formar os músculos. Então a gente trabalhando com os aminoácidos essenciais, tá? Entre eles ali o HMB, isoleucina, a leucina e outras substâncias também lipolíticas, a gente vai estar favorecendo a formação de mais fibras musculares. E a gente sabe que quanto maior o número de fibras musculares, quanto maior a carga muscular daquele paciente, maior vai ser o consumo de gordura, né? A gente vê aí atletas, né, musculosos, com uma massa muscular muito grande, a gente sabe que o índice de gordura deles são muito baixo, porque o próprio músculo ele vai consumir essa gordura em excesso. Então a gente atua com os aminoácidos diretamente no músculo. O que seria isso, né? Tem muita gente que vai na academia e toma whey protein, toma BCAA, toma os aminoácidos, né? Por quê? Elas fazem essa ingestão de aminoácidos para fazer a nutrição muscular oral, né? Fazer a nutrição muscular até sistêmica, né? Que é muito interessante também o seu paciente que faça esse trabalho de definição muscular também fazer o uso de aminoácidos orais, tá? Mas quando a gente utiliza os aminoácidos diretamente no músculo, é como se a gente desse uma nutrição local para aquela musculatura, tá? Então a gente consegue, através dos aminoácidos e lipolíticos, fazer uma redução dessa camada adiposa, fazendo aquelas linhas abdominais mais marcadas, tá? E se você possui um paciente que além da definição abdominal, né? Porque tem pacientes que gostam de ficar secos, né? Secas, aquele abdômen bem sequinho, né? Aí você trabalha a definição e a lipólise. Já existem pacientes, na sua maioria homens, né? Mas pacientes masculinos, que gostam de trabalhar a definição, porém eles gostam dos gomos saltados, né? O que seria? Seria então aquela hipertrofia dos gominhos. Aí neste caso a gente trabalha também não só a definição, mas também a hipertrofia da musculatura do reto abdominal. Também podemos trabalhar os oblíquos. E claro que tudo de acordo com a anatomia do próprio paciente, tá? A gente não tem como inventar um six-pack ali, 6 gominhos, se o paciente tem 2, 3 gomos, tá? Então é de acordo com a anatomia de cada paciente, é o que a gente vai trabalhar, tá? Deixa eu ver, tem alguma perguntinha ali? A Camila falou que ela trabalha, a de Manaus trabalha com pressurizada. Bacana, Camila. A doutora Madalena falou que se ela morasse perto, ela já estava no outro curso de novo. Doutora Madalena, querida também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Hipoplasia, hidrolipoplasia seria bem indicado para essa redução de gordura e após fazer a definição? Que bacana, doutora Madalena, ó, sempre com ideias bacanas aí. Sim, a hidrolipoplasia é fantástica, tá? A hidrolipoplasia é um método comprovado cientificamente que faz mesmo a quebra
do tecido adiposo, tá? O que é importante a gente saber? Através da hidrolipoclasia, a gente só pode trabalhar a hidrolipoclasia com pacientes que tenham uma camada de gordura acima de 3 centímetros, tá? Por quê? Porque pacientes abaixo disso você pode ter complicações. Então, pacientes que têm uma camadinha de gordura acima de 3 centímetros, você pode atuar com hidrolipoclasia, né, ultrassônica, com resultados excelentes. É importante saber o que? Na hidrolipoclasia, a gente vai atuar com a introdução de soro fisiológico, né? E vindo com o ultrassom, que pode ser o seu ultrassom convencional aí, ou de preferência um ultrassom cavitacional, fazendo o quê? Com que aquele tecido adiposo ele fique mergulhado, né, nesse meio líquido, e essa vibração ocorrida, né, que o ultrassom proporciona, faz com que o tecido de gordura, a camada, né, na verdade a parede do tecido gorduroso, ela fique muito suscetível à quebra, né? E daí você vem depois mobilizando esse tecido, essa camada de gordura, esse tecido de gordura, ele é liberado, né, formando ácido graxo mais glicerol, sendo liberado para o seu organismo fazer o metabolismo. Então, como que eu indicaria, doutora Madalena? Fazer aí as suas sessões de hidrolipoclasia no primeiro momento, tá? Reduzindo essa camada adiposa do seu paciente, da sua paciente. Depois disso, você iniciaria o protocolo de definição abdominal, tá? É muito bacana conciliar esses dois tratamentos também, tá? A hidrolipoclasia é muito bem-vinda. Existe um mito aí entre colocar ou não substâncias lipolíticas durante a hidrolipoclasia, né? Bom, eu não utilizo substâncias lipolíticas para a hidrolipoclasia, apenas o soro fisiológico, tá? Primeiro porque você vai colocar uma substância lipolítica ali, lembra que eu falei que a gente quer que a substância fique no local, no tecido adiposo? Então, se você fizer o ultrassom por cima, né, você vai fazer o quê? Uma agitação daquelas moléculas, aquele efeito acústico ali, você vai poder estar removendo esse ativo lipolítico, né? E uma outra causa também seria o efeito térmico do ultrassom. Existem muitas substâncias, principalmente se você estiver trabalhando com enzimas, que são sensíveis a altas temperaturas. Então, se você colocar substâncias lipolíticas e outras substâncias e vir com ultrassom por cima, você pode estar perdendo a sua substância, tá? As suas substâncias. Então, no caso, para hidrolipoclasia, eu utilizo apenas o soro fisiológico, né, seguido do ultrassom, tá? Mais alguma perguntinha, gente, sobre a definição abdominal, sobre mesoterapia? Deixa eu falar sobre ativadores metabólicos junto com sim, ativadores metabólicos, né? Nós podemos trabalhar sim com ativadores metabólicos, tá? De acordo com uma avaliação aí bem feita do seu paciente. Esses ativadores metabólicos, eles são feitos intramusculares, eles têm um efeito sistêmico, tá? Então também tem que estar associado com uma dieta hipocalórica, com atividade física, tá? Pra gente potencializar aí esses efeitos dos ativadores metabólicos. Os aminoácidos também podem ser feitos intramusculares de forma sistêmica, tá? Para aquele paciente que quer aí ganhar massa muscular de uma forma geral, que é uma maior definição, ele pode estar fazendo uso também desses aminoácidos intramusculares. Bom, então dá para trabalhar intramuscular, localizado e também com o uso, né, oral, aí de shakes e aminoácidos, HMB, isoleucina, leucina, tudo de forma oral para a gente conciliar aí no tratamento do seu paciente, tá? Nós já estamos aqui com quase 40 minutos de live. Será que o nosso paciente já chegou ali? Veja lá, Eduardo.
Nós vamos ver aqui se o paciente já está nos aguardando aqui, para a gente fazer a demonstração aí para vocês. Gostaria que vocês fossem colocando aqui para mim quais são as maiores dúvidas, porque agora a gente vai começar a fazer a aplicação aqui. Eu vou estar explicando para vocês durante a aplicação, tá? Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos mandar aí a live para mais pessoas, manda aí no aviãozinho, para colega de profissão, para quem quer entender um pouquinho mais sobre definição abdominal, aquela sua amiga aí que quer aquele abdômen mais riscadinho, tá? Eu tenho aqui no meu dia a dia aqui, ó, o paciente nosso já chegou aqui, boa noite, tudo bem? Eu tenho aqui no meu dia a dia, já pode acender, só um minutinho, já pode acender ele deita aqui que eu já vamos começar ali. No nosso dia a dia aqui, o que eu tenho? Pacientes masculinos, eles querem fazer a definição abdominal, mais a definição daqueles gominhos, tá? E também da linha alba. Já mulheres, a gente trabalha mais só a definição das linhas paralelas do abdômen e linha alba, né? Mulheres gostam daquele abdômen mais sequinho, sem muitos gominhos. Mas eu vou explicar para vocês que tudo vai ser de acordo com o abdômen que o seu paciente tem, de acordo com uma avaliação que nós vamos fazer no próprio paciente, tá? Vocês vão ver aqui no paciente, no Eduardo, que é o paciente que está aqui agora, que a gente vai trabalhar a definição do abdômen dele, tá? As linhas que ele já tem. Então, é bem nessas regiões aí que a gente vai colocar essas substâncias para que elas façam um efeito, né? Tanto lipolítico quanto de formação de novas fibras musculares, tá? Vamos começar ali? Você já quer ir posicionando ali enquanto... Não? Uhum. Tá, então pode deixar aqui um pouquinho? Pode deixar, eu vou aqui... Pessoal, já vamos começar ali, eu vou colocar o meu jaleco, a máscara. Gente, compartilha, envia os coraçõezinhos, vai começar agora o procedimento. Isso, eu vou mostrar para vocês o procedimento, um pouquinho da avaliação. Então, eu vou só ali vestir o meu jaleco. Só um minutinho aí, tá, gente? Já voltamos. Não saiam, já estamos voltando com a melhor parte da live. Tudo bem? A gente já vai direcionar aqui. Já vamos direcionar aqui. Gente, um pouquinho da sala da doutora Michele. Quem acompanha ela Passei um pouquinho aqui pela conhece. sala. Essa sala linda de procedimentos. Tudo bem? Um jardinzinho lindo que não dá pra ver que tá escuro. Perguntaram se a doutora vai mostrar a avaliação. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer a marcação. Eu vou falar um pouquinho da avaliação desse paciente, porque ele já é meu paciente. Gente, olha só que o paciente mais gato que nós temos aqui. Mostra aí. O paciente querido, gato, ele é modelo, viu, gente? Ó, modelo da vida real e modelo também aqui na nossa live hoje. Queria agradecer, viu, Eduardo, pela presença aí. Sempre um prazer estar na nossa vida. Quem quiser, siga Eduardo Souza Oficial. Eduardo Souza Oficial. Isso aí, o Eduardo está sempre aqui conosco, é meu paciente, tá? Então, o Eduardo, ele é um paciente que ele, como eu disse para vocês, ele é modelo, ele trabalha com fotos, ele trabalha né, com o próprio corpo dele, né? Tem essa exposição aí. Então, a gente faz com ele um trabalho de melhora e de manutenção também do físico, né, que ele deseja para os tipos de foto que ele faz. O Eduardo é um paciente que ele, como eu disse para vocês, ó, ele faz atividade física, ele tem uma alimentação, que ele tem uma consciência bacana da alimentação, né, ele sabe o que pode comer, o que não pode. Ele também faz o uso de suplementação, né, Eduardo? Toma whey, tudo, né? E alimentação mais saudável no dia a dia, né? Sim. Não comem muito coisas que são besteiras industrializadas. Então tem todo esse cuidado, né? Durante
E o pós também, né? Pra gente manter o resultado. Isso, o que é bacana do Eduardo é que eu passo o protocolo para ele segue bem certinho, tá? Então, isso também é importante, você ter uma adesão muito fiel do seu paciente, tá? Então, o Eduardo, ele é um paciente magro, tá? Ele não possui uma camada de gordura grossa, tá? Ele é um paciente que possui uma musculatura evidente, ó. Depois eu vou pedir para ele fazer a contração. Ele possui uma musculatura forte, evidente, tá? E qual que é o objetivo dele? A gente sempre manter a menor quantidade de camada de gordura que ele possa ter, né? E fazer uma marcação mais definida, né? Porém, o Eduardo não pode ter aquele abdômen todo saltado, né, Eduardo? Porque para modelos, né, exigem-se um corpo mais slim, né? Um corpo mais slim. Mas eu trabalho com o Eduardo, além da definição abdominal, nós trabalhamos também, tá? A hipertrofia de outras musculaturas. Eu trabalho com ele hipertrofia do peitoral, do deltoide, ó, do bíceps, do tríceps, tá? A gente trabalha com ele toda a parte de hipertrofia também, que ele faz conosco esse trabalho de hipertrofia e definição uma vez por semana. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou fazer a higienização do abdômen dele, eu vou lhe pegar o material. Enquanto isso, eu gostaria que o Eduardo falasse um pouquinho para vocês, se você quiser sentar para ficar mais à vontade, o que ele acha do tratamento, quais os resultados que ele já teve aqui conosco, e daí a gente vai começar aqui nos procedimentos então. Boa noite, gente, tudo bem? Como a doutora falou, meu nome é Eduardo, sempre venho aqui toda semana. E assim, é sempre um grande prazer poder estar fazendo um procedimento com a doutora, né, que ela é especialista no que faz. E assim, os resultados são meio que instantâneos, assim, você faz uma semana, na outra semana você já consegue notar um resultado se você está cuidando, né, se você seguir todos os protocolos certinhos. Então é bem incrível, assim, tanto a parte de hipertrofia como a parte de perca de medidas, é muito bacana. E com a alimentação saudável, como a gente falou, a gente vai mantendo todo esse processo, né, que acaba se tornando incrível, porque você vai vendo o resultado, vai querendo fazer mais e mais. E quando você vê, você tá aqui na doutora igual eu, toda semana. Não que precisa, né? Mas sempre ela tem um jeitinho de estar melhorando aqui pra gente, tá, doutora? É isso aí, gente. É bom ter paciente assim, ó, focado, tá? Dedicado. Não são todos. Que gosta de fazer os tratamentos. Né? O Eduardo é nosso paciente aí. E a gente realmente tem um resultado muito bacana com ele, como eu disse para vocês, porque ele é um paciente que ele é candidato para esse tipo de tratamento, né? Um paciente que cuida do corpo, que tem uma alimentação legal, que não tem uma camada adiposa grande. É esse tipo de paciente que a gente vai trabalhar a definição abdominal, tá? Então, são pacientes específicos. Pode pegar, por favor? Alfenas presente, deixa eu ver quem mandou aqui. É? Alfenas presente na live. Alfenas presente na live, é a minha cidade lá de Minas. Olha que Na verdade, um abraço, Alfenas, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. Nossa, que bacana, pessoas de hein? todos os locais bacana. do Brasil. Ó, eu vou pedir para filmar aqui um pouquinho mais próximo, a região onde a gente vai fazer o trabalho. Eu vou começar aqui fazendo a higienização do local. Tá? Então, aqui, ó. Ele deitado dessa forma, a gente vê um pouco, né, a marcação, tá? Principalmente se a gente fizer a palpação, né? Então, a gente vê um pouquinho da marcação. Mas, quando ele faz a contração muscular, aí sim eu consigo ver exatamente onde estão os pontos de inserção musculares do abdômen dele e onde eu vou conseguir trabalhar exatamente essa redução dessa camadinha de gordura para que a musculatura fique mais evidente. Então eu vou pedir para o Eduardo contraia, ó. Quando ele contrai a gente consegue ver claramente, ó, a definição dos gominhos. E quando a gente palpa, gente, a gente realmente vê a região mais afundada, ó. Tá vendo? Então, ó, ele tem aqui um gominho, aqui 2, ó, 3. Desse lado, ó, 1, 2, 3 também.
O abdômen dele é bem simétrico. Tem pacientes que, por exemplo, tem 3 gominhos desse lado e 2 desse. Então, a gente tem que fazer... Pode relaxar um pouquinho. A gente tem que fazer o que realmente o paciente tem, tá? Não adianta você querer fazer, por exemplo, um gominho no meio aqui, se ele não tem, tá? Então, como que eu faço? Eu começo pedindo, solicitando para ele essa contração. Pode contrair novamente, ó. Então, eu faço a marcação, ó, dos pontos onde eu vou trabalhar. Ó, eu venho aqui na lateral. Pessoal, vai dando joinha se estão escutando bem, se tá vendo, dá pra ver direitinho. Isso. Aqui, ó, na lateral. A netinha tá meio atrapalhando um pouquinho. Ó, aqui tá bem marcado, ó. Aqui a gente consegue, ó, vocês conseguem ver que aqui dá até mais fundo, ó. Ó, aqui também tem. Só esse lado, ó. Então, é bem aqui onde eu vou trabalhar, ó. Tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem mais uma região que a gente pode trabalhar. Ok. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Ok. Pode relaxar um pouquinho. A gente pode também fazer a definição aqui, ó, abaixo do peitoral, tá? E uma coisa que a gente faz também muito em homens é a questão dessa linha aqui dos oblíquos. Então, o que que eu faço? Eu vou pedir para ele fazer uma contração lateral. Contrai para lateral aqui para mim. Isso, ó. Tá vendo, gente? Ó, fica bem marcadinho aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar nessa linha aqui com aminoácidos, tá? E se o paciente tiver gordurinha aqui em cima, a gente pode trabalhar lipolíticos aqui em cima, tá? A mesma coisa do outro lado, ó. Ó como tá marcado, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, bem isso. Marcado, ó. Então, a gente faz aqui a marcação desses pontos aí. Pode relaxar. Como eu tava falando pra vocês, mulheres, a gente trabalha mais essas linhas laterais e a linha alba, tá? Normalmente, abaixo do umbigo, a gente não trabalha a linha alba, tá? Só realmente se a pessoa tiver bem marcada aqui. O que que acontece? Abaixo do umbigo, a maioria das pessoas tem um pouquinho de tecido gorduroso. Então, nesse caso, a gente pode trabalhar os lipolíticos aqui, tá? Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui pra vocês verem. Então, ó, aqui nele, ó, praticamente não tem gordura, ó. Próximo ao umbigo, ó, começa a ter uma camadinha pequena, tá? Mas tem uma camadinha, o que é normal nessa região periumbilical. Então, nessas regiões a gente pode trabalhar a mesoterapia, né? Ou convencional, que vocês estão acostumados aí, com ativos lipolíticos. Tá? Deixa eu ver outra caneta aqui. E se o seu paciente for um paciente que gosta dos gominhos saltados, né? Aqueles gominhos hipertrofiados, a gente pode trabalhar direto na musculatura, tá? Com aminoácidos específicos. Lembrando que a gente tem que avaliar o tamanho da musculatura, a quantidade que aquele músculo suporta, tá? Músculos pequenos não suportam uma quantidade grande de produto, tá? E tem que ser feito intramuscular, tá? Então tem que ter um conhecimento para você trabalhar, conhecimento anatômico também, para você trabalhar bem o ventre muscular com essas substâncias para hipertrofia. Então, gente, olha só que bacana que é esse trabalho de harmonização corporal. É um trabalho que você vai moldando o corpo do seu paciente. Onde ele precisa reduzir gordura, lipolíticos, onde ele precisa fazer a definição, a gente vai trabalhar com aminoácidos específicos, numa camada que eu vou mostrar para vocês. E onde ele quer hipertrofiar, a gente vai trabalhar intramuscular com aminoácidos específicos também,
tá? Então a gente vai trabalhando o corpo do paciente como a gente gostaria, como a gente quer, né, os nossos objetivos e o paciente também. Então nós vamos fazer aqui com vocês a aplicação desses produtos lipolíticos, os produtos de definição abdominal agora. Nós vamos trabalhar essas linhas aqui, tá? Lembrando que quando eu faço no meu dia a dia, eu não faço essas marcações com caneta, porque a gente não pode fazer pontos em cima da caneta para não tatuar o paciente, tá? Então, eu marco com um lápisinho branco e a gente faz a remoção na hora de fazer o procedimento. Então, podem, enquanto eu preparo o material, se quiserem ir fazendo pergunta, você pode mostrar um pouco mais a marcação. Se quiserem pedir para o Eduardo contrair um pouco mais o abdômen para ver como está a marcação. Contrai um pouquinho, Eduardo, por gentileza. Ó, vê que a marcação fica bem certinho. A doutora vai disponibilizar a foto dessa marcação no grupo do Telegram, tá? Para vocês verem. Foi falado sobre a anatomia e a importância dela, né, doutora? Para todos os procedimentos. Isso, no Eduardo a gente está trabalhando aqui bastante o reto, né? Um pouco do oblíquo também a gente pode trabalhar. Tem alguns pacientes que também tem bem saltado o serrátil, tá? Toda a musculatura a gente pode estar desenhando ela, tá? Mas é de acordo com a anatomia do seu paciente, não tem como inventar realmente, tá? A gente já vai disponibilizar lá no grupo do Telegram essa... Podem ir deixando as perguntinhas ali. A gente vai dando ok se tá dando para visualizar bem, se vocês estão ouvindo bem o áudio da doutora, tá bom? Que ela vai começar o procedimento. A gente vai posicionando aqui a iluminação para ficar melhor para vocês também. Deixa eu pegar aqui. Bom, então vamos iniciar aqui. Eu estou utilizando aqui eu gosto bastante de trabalhar com a seringa de 3 ml, tá? Poderia ser a de 5 também. E a agulhinha 30 G meio, tá? Deixa eu só tirar uma gotinha aqui. Os aminoácidos, gente, eles são uma substância bem líquida, tá? Então, é comum que a gente tenha uma pequena perda do material, até pelo local que a gente vai colocar, tá? Então, como que é feito, ó? Aonde tem as linhas... Deixa eu só cuidar, aonde tem as linhazinhas, a gente vai desenhar o abdômen dele, tá? Ó, sempre apoiando. Eu vou entrar em 45 graus. Daí eu superficializo, ó. Notem como tá superficial aqui. E vou depositando em retroinjeção. Ó, fiz bem devagarzinho para vocês verem, ó. Agora eu venho na próximo ponto aqui, ó. Fechando a linha, tá, ó. 45, entrou. Superficializou. Isso. Entra em 45. Superficializa. Na agulhinha de 3, eu uso em média um tracinho por aplicação aqui, tá? O que é importante? A gente vir fazendo essa linhazinha bem marcada, não deixar espaços, tá? Não deixar buracos entre essas marcações. Então, ó, aqui foi o último ponto que eu fiz. Então, eu venho, ó, mais ou menos com o tamanho da agulha, ó. Venho aqui, superficializo. E eu já gosto de ir apagando onde eu fiz, ó. No final do procedimento, a gente nota o desenho bem
peitinho aqui, porque começa, né, um processo inflamatório, já começa a ser ativado onde a gente colocou a substância, tá? 45 graus, superficializou. Gente, isso aqui, assim, quando a gente trabalha no dia a dia, fica um processo tão rápido, assim, tão tranquilo de se fazer. Agora eu tô fazendo um pouquinho mais lento aqui para vocês verem, mas fica bem fácil um processo bem fácil de trabalhar, ó. Eu venho até aqui embaixo. Então essa linha, ó, toda aqui nós já fizemos. Vamos fazer uma linha agora transversal aqui para vocês verem. A gente vai trabalhar todo o corpo dele, né? Mas vou fazer uma linha transversal. É a mesma coisa, ó. 45, ó. Agora deu para ver bem bacana aí, né? Ó. E vem depositando, ó. 45. Então, olha só, esses aminoácidos, como eu disse para vocês, uma cadeia de aminoácido vai formar uma fibra muscular, né? Então, ele vai atuar proliferando massa muscular aqui. A gente sabe que quanto maior a massa muscular, maior o consumo de gordura, tá? Então, a gente vai ter um adelgaçamento dessa camada aqui. Aonde a gente aplica, vai ficando uma pelezinha mais fina. Paciente, tudo bem? Tudo bem tranquilo, assim. Gente, o Eduardo é bem tranquilo para fazer, tá? Os procedimentos. Com relação à dor, eu digo assim, é suportável, tá? Eu tenho outras pacientes que fazem, assim, mulheres também, mas que suportam bem o tratamento. Bastante gente aqui, mas a clínica Chiara Morgana disse que estava top e perguntou dos pontos rosa e laranja, né? Tá, Morgana, como eu tinha falado anteriormente, os pontinhos em rosa, a gente pode trabalhar ativos lipolíticos. Depois eu posso até aplicar para vocês verem como que são, tá? Então aqui, ó, camadinha de gordura. A gente vai trabalhar com ativos lipolíticos. E a região onde está de laranja, não é o caso do Eduardo, tá? Mas se fosse um paciente que quisesse fazer uma hipertrofia dos gominhos, fazer aqueles gominhos saltarem, ficarem maiores, aí eu trabalharia aqui nos pontos laranjas, intramusculares com aminoácidos. Tá? Então tem uma pequena diferençazinha de substâncias e também de camadas. Adriana, em relação às sessões, quantidade de sessões e tempo entre das aplicações. Eu já estou juntando as perguntas. Sim. Então, com relação às sessões, eu indico pelo menos 6, tá? Mas claro que, enfim, cada paciente é único, né? A gente tem que fazer uma avaliação. O tempo entre as sessões eu preconizo em torno de 1 vez por semana, tá? 1 vez por semana é um tempo, um intervalo bacana. Morgana falou, em breve eu faço curso com você. Muito obrigada. Obrigada, Morgana. No curso tem essa técnica aqui e muitas outras também. Nós temos o Gluteus Power Up, né, que é um protocolo exclusivo meu, que a gente trabalha também com hipertrofia, com bioestimuladores de colágeno. Trabalhamos com ativação muscular. É bem bacana mesmo, é toda a parte de harmonização corporal, né? Ó, terminamos a primeira seringuinha, vou pegar a próxima. Vou mostrar aqui pra vocês. Morgana, de que cidade? Pessoal, o que quer dizer de que cidade que é? A gente vai mandando um beijo pra vocês, pra cidade de vocês também, tá bom? Tudo bem, Eduardo? Gente, a questão da dor é bem relativa mesmo. Também vai muito da profissional, né? Se for um profissional
mas como a doutora que já tem mais experiência, acaba não doendo tanto, assim, sabe? E é bem suportável. Eu já quase não sinto mais nada, porque geralmente eu vou toda semana, né? Mas já fiz com profissionais que não tinham tanta técnica ou não sabiam aplicar e acabavam doendo mais. Então a doutora já tem uma mão mais levinha, assim, é mais prático. Falando nisso, doutora, essa questão da mão, é do tempo, é o ângulo que a agulha entra, como é que a pessoa pode... É na prática mesmo? Então, é importante, assim, tem pessoas que têm uma mão mais leve, né? Isso é da pessoa, mas tudo dá para se treinar, para se melhorar, é com a prática, né? E outra coisa, quando a gente vai fazer uma aplicação no paciente, a gente tem que se colocar no lugar dele, né? Então, assim, será que ele vai querer uma coisa brusca, uma coisa tão de qualquer jeito, né? Sem cuidado? Então, assim, eu procuro, claro que dentro do possível, proporcionar o máximo de conforto para o paciente. Claro que isso vai variar de paciente para paciente, né? Cada pessoa tem um tipo de sensibilidade, mas eu procuro dar o máximo de conforto para o paciente. Mão leve, né? A mão leve também, trabalhar na camada ideal. Uma outra coisa importante é você prestar atenção na sua agulha. Às vezes aquela agulha já perdeu o fio e você acaba machucando o paciente. Por exemplo, ó, essa segunda seringa eu já tô com uma agulha nova, tá? A agulha vai perdendo o fio e vai machucando o paciente. Doutora, um abraço aqui. Agora o pessoal já falou, então a gente tinha Manaus, agora Paraná, São Paulo. Nossa, que bacana, gente. Muito obrigada, viu, pela presença aí. É um prazer conversar com vocês, um prazer poder passar um pouquinho das minhas técnicas e, assim, muita gratidão mesmo de vocês estarem aqui participando comigo. Mariana, qual enzima você usa, doutora Michele? Mariana, primeiro é importante... Vamos fazer esse aqui, Bruno? Primeiro é importante a gente saber o seguinte... A maioria das substâncias que a gente utiliza na mesoterapia não são enzimas. Então, lipoenzimática, aplicação de enzimas, é um termo que virou comercial, tá? Então, assim, a gente não usa enzimas na mesoterapia, tá? A gente usa outros tipos de substâncias. Isso é um dado importante pra gente saber, tá? E aí, ela perguntou quais enzimas? Qual enzima? Acho que ela quer saber o que a doutora tá injetando, talvez seja isso, né? Mariana, Tá, então assim, o que eu tô trabalhando agora, Mariana, são aminoácidos essenciais. HMB, isoleucina, leucina, tá? BCAA, entre outros. Vamos lá, que tem bastante aqui. Igor, nos pontos rosa, pode ser aplicado ozônio com objetivo lipolítico? Pode sim. Igor, obrigada pela... Ozônio, eu utilizo também ozônio na minha prática clínica para redução de gorduras, é bem bacana. Ó, gente, então aqui, ó, o Eduardo gosta que a gente faça essa região aqui também, né, Eduardo? Sim, fica bem bonito. Pra ficar marcado, ó. Então, a região do peitoral, tá? A gente pode trabalhar também. Então, lembrando assim, gente, que, na verdade, a gente vai trabalhar o contorno corporal de acordo com os nossos objetivos, tá? O produto aqui, né, ele é destinado à definição abdominal, mas, enfim, podemos trabalhar outras regiões de definição, tá? Pode ser coxa, pode ser bíceps, tríceps, enfim, é só você saber com qual substância você está trabalhando, qual é o efeito que ela proporciona, para você atuar com ela. Mariane Souza, de Jundiaí, São Paulo, deixou aqui a cidadezinha dela. Jundiaí. Doutora Bizel, para cima, agora me corrija aí a fala, para cima, para baixo, tem diferença ou qualquer jeito serve? Nesse caso aqui não tem diferença não. Por quê? O que acontece? Como a gente está trabalhando com substâncias muito líquidas, ela vai fazer a difusão ali na camada. Não tem problema nenhum, não tem diferença, desculpa. Não tem diferença. Doutora... Tá? É só importante fazer, ó, entrar em 45 e fazer essa superficialização.
Mostrar bem de do pertinho. bisel. Entrar em 45 e superficializar. Ó, vocês podem notar, ó, afasta só um pouquinho, ó, que ele já começa, ó, onde a gente fez, ele já começa a ficar, a produzir um processo inflamatório, né, que é o normal de uma aplicação, tá? E já começa a deixar a região mais marcadinha. Vai dar tempo pra Hyaluron Pain. Excelente live, parabéns. Oh, obrigada. Bruna Nicole, fisioterapeuta. Então, será que fazemos... Porque a definição eu já fiz toda... Acho que aqui tem mais uns pontinhos. A definição eu já fiz toda essa parte com o método convencional, né? Vamos aplicar um pouquinho de lipolítico, então? Aqui. Deixa eu só falar uma coisa assim, ó. Após a aplicação do produto de definição abdominal, os aminoácidos, ele pode e deve fazer atividade física, tá? Diferente dos lipolíticos, tá? Então ele pode agora ir para uma academia, fazer uma corrida, uma caminhada, ou pode também fazer eletroestimulação. Por quê, gente? Porque aqui a gente está trabalhando com aminoácidos. Então o que a gente quer? A gente quer que o produto faça a ação dele muscular. Como que é a ação, né, do aminoácido? Ele vai atingir lá na fibra muscular. Então, se ele estiver trabalhando a musculatura, esse efeito é mais nítido, tá? Então, precisa o paciente fazer atividade física no dia da aplicação, tá? Se possível, logo após. Então, a gente pode aqui colocar uma corrente russa, uma corrente que você trabalha, ou ele ir para academia mesmo, tá? Já treinou hoje? Não. Doutor Wilton Filho mandou palminhas, tá gostando da live. Doutora Adriana. Doutor Wilton? É o Wilton Filho. Ah, que top, doutor Wilton aqui, deu top do ozônio. prof de ozônio aí, top ele, hein? Vamos atuar aqui. Um abraço aí, doutor. Um abraço, prazer ter você aqui na nossa live. Doutora, mandando mãozinha pra doutora. A doutora Adriana, a PHD vem de uma mescla para esse fim. Você indica usar a mescla ou melhor definir a sua mescla? Eu uso sim. Quem que é? Adriana? Doutora Adriana Cismeiro. Adriana, eu uso a mescla sim, da PHD, que chama, né, definição abdominal. Porém, você não pode ficar presa a isso, tá? Então, o que eu digo? Você pode usar essa mescla pronta, mas você tem outros laboratórios com os mesmos tipos de substância que você pode atuar. Então, não fique presa em um laboratório, tá? Mas eu utilizo sim, acho os resultados muito bons. Gosto bastante. Doutor Wilton, parabéns pela live. Ah, que bacana. Vou mostrar aqui como ficou, doutora, as marquinhas, né? Isso. No caso da definição, ela fica um pouco mais marcada no pós, porque o produto fica um pouquinho mais superficial, né? Então a gente gera um pouquinho dessa leve pápula. Não chega a ser uma pápula tão grande, mas a gente acaba gerando um pouquinho. Vou pegar uma outra agulha. Doutora Adriana diz, perfeito, obrigada. Ah, imagina, Adriana. Obrigada a você. Doutora, fica muitos dias a marquinha? Aí pode perguntar para o Eduardo. Eduardo, fica muitos dias a marquinha? Então, geralmente, se tiver algum hematoma, né, que fique roxinho, dura uma semana mais ou menos no máximo, assim. Mas geralmente assim não, geralmente no outro dia já não tem mais nada. Cerca de 3 dias assim, você não vê mais nada
na pele, assim, mas é sempre bom assim, cuidar com o sol, né? E quando tiver com essa marcação. Tá vendo? O E paciente sempre já tá- sabe. Viu? O paciente sabe tudo. protetor na região, né? Pra não ter nenhuma manchinha nem nada. Então tem que cuidar bastante do pó. Gente, você é o melhor paciente do mundo. Melhor paciente do mundo, olha só. Bom, gente, essas elevações aqui, rapidinho sai, não fica muito tempo não, tá? O organismo vai reabsorver, isso aqui já, no dia seguinte já não tem nada. Como o Eduardo falou, se ficar algum hematomazinho, pode pegar algum vasinho, enfim. Quando a gente trabalha com injetáveis é meio que impossível, né, não pegar nenhum vasinho. Aí se pegar um vasinho, a gente cuida com relação aos hematomas, tá? Mas ele logo absorve, que é um produto líquido, ele não fica aqui no local, o organismo já vai reabsorver, tá? Eu vou mostrar para vocês, embora a live seja de definição abdominal, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho da mesoterapia para redução de gordura, tá? Então, ó, eu peguei a mesma agulhinha, né, de 30 G meio, tá? Agora eu tô aqui com ativos lipolíticos, então a minha aplicação neste momento, ela é diferente, né? Lembra que eu disse que o ativo lipolítico a gente tem que colocar ele lá no tecido adiposo? Ele tem que ser de 45 a 90 graus, a aplicação, tá? Deixar esse produto lá no tecido adiposo para ele fazer a sua ação, tá? Então ele não vai ficar superficial como estes outros, como os aminoácidos que nós aplicamos aqui. Eu fiz uma marcação aqui com a caneta a cada 1 centímetro em média, né, de distância. Eu só não vou fazer em cima a aplicação, tá? Mas é só pra gente se guiar mais ou menos aqui. Então, ó, agora vem em 90 graus, ó, picadinha. E eu introduzo aqui a substância, ó. Lembra que eu tiro a mão, ó, tira a mão do êmbolo e tira do local. Picadinha. Tudo bem, Eduardo? Uhum. Esse é mais tranquilo ou... Esse é mais tranquilo, ele só dá um pouquinho mais de agonia assim, porque ele é injetado no músculo, né? Uhum. Então ele, como o músculo dá uma contraída de vez em quando, então ele só dá mais uma agonia assim, mas não chega a ter uma dor, não. Ó, mas como ele vai colocado num tecido mais profundo, ó, percebam que não tem a formação desses nódulozinhos, né? Ele vai lá no tecido de gordura mesmo. Quantidades por ponto. Em torno de 0,1, no máximo 0,1 por ponto. Na verdade, gente, a mesoterapia, a função da mesoterapia é você colocar medicamento em mais pontos com menor quantidade de produto, tá? Então, assim, quanto mais pontos você conseguir fazer no paciente, melhor, tá? Por quê? Porque o próprio mecanismo de ação da puntura já gera um efeito, tá? Então, a gente tem que colocar pouquinho produto por ponto. Isso no caso de mesoterapia para redução de gordura, né? Se for hipertrofia muscular, já são parâmetros diferentes. Uma outra coisa muito importante, gente, de vocês saberem com relação à mesoterapia, é que assim, às vezes vai chegar paciente para vocês que é um super atleta, que quer trabalhar tudo no mesmo dia, e daí você quer fazer definição, hipertrofia, redução de gordura, enfim, existe uma quantidade máxima de substância por sessão, tá? Porque o que acontece? A pessoa pode estar desenvolvendo até uma febre, um processo inflamatório maior que o necessário, tá? Então a gente tem que ter a cautela com essa quantidade de produto por sessão, tá? Sempre pensando no lado do paciente também. Não adianta a gente querer fazer tudo num dia, gente. O corpo humano dá a resposta. Já estamos quase finalizando aqui, tem mais um minutinho aqui.
Normalmente também, gente, é importante vocês falarem para o paciente que muitas substâncias lipolíticas, por trabalharem com esse efeito detergente, né? Igual detergente de cozinha mesmo, ela vai ali a gente usa para quebrar a gordura, né? Então, como ele tem esse efeito detergente, o paciente após a aplicação, né? Os dias após a aplicação, um dia após ou após a aplicação, ele pode sentir uma ardência, uma coceirinha, tá? Porque, novamente falando, é aquele efeito do produto que fica no tecido adiposo, tá? Então, ele fica lá agindo. Então, você vai ter a ação desse produto após a aplicação, né? Então, o paciente pode sentir um pouquinho de desconforto, é normal, tá? Não é normal ficar febril, ficar muito edemaciado, mas um leve desconfortozinho é normal sim, tá? Estamos finalizando. Uma outra coisa que é uma dica interessante é o seguinte: quando você for fazer a aplicação, você fazer uma pregazinha. Com essa pregazinha fica mais confortável para o paciente, tá? Só que você faz a prega, não fica segurando durante a aplicação, senão você pode causar hematomas pela compressão da microcirculação local. Então, olha só, vou fazer aqui, ó. Fez uma preguinha, aplicou, tirou. Ó. Entendeu? Não fica segurando a prega durante todo o movimento, é só na hora da aplicação. Aí a gente tem, ó, um efeito mais suportável para o paciente e com menos risco de hematomas. Ele vai chegar aqui semana que vem com a barriga sequinha. Não tem, né? Porque aqui já foi todo trabalhado. Toda essa região já foi trabalhada. Vou colocar um pouquinho aqui, mas aqui a camadinha de gordura dele é muito fininha. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ela juntou os dois, mas daí no caso, acho que eu já tinha explicado. No caso de lipolítico e definição, a questão da atividade física novamente. Então, não deve fazer, deve fazer. Se eu estiver usando lipolítico, eu peço para esperar 24 horas. Definição. A definição ele pode fazer logo após. Se ele tiver a possibilidade, ele pode fazer logo após. Ou, né, o uso da corrente russa, né? Maria, obrigada pela participação. Prontinho, boa. Pessoal, já vou colocando aí também qual o tema que vocês querem para a próxima live, né? Exato. Bom, nós acabamos fazendo só o método tradicional, mas vocês gostariam que eu explicasse um pouquinho da pressurizada nesse método? A Maria perguntou se, no caso, se fizer os dois no mesmo dia, daí é melhor não fazer atividade física, né? Melhor não fazer. Por isso que, assim, o que eu falo, o ideal é você ter um programa de tratamento e o paciente ter um objetivo. Aí você pode fazer, por exemplo, numa sessão, a redução da gordura, né, o lipolítico. Aí na próxima sessão ele vem, pode ser tipo assim, numa mesma semana. Um dia ele vem para fazer só o lipolítico, no outro dia ele vem para fazer ativação muscular mais uma corrente russa. Ou ele sai daqui e vai para academia, tá? A Morgana, Clínica Chiara, mandou glúteos e colocou um olhinho com estrelinha aqui. É o tema, O tema é o quê? Ela falou glúteos e colocou uma carinha que nós já tivemos de glúteos. Ih, o povo quer de novo. Queremos de novo? O Eduardo vai ser nosso modelo de glúteos, Eduardo. Ai, a Mariane Souza. Ai, que legal, estou amando essa live. Ai, que bom, gente, que bom. Que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz. E
Espero que vocês sempre participem conosco. Como eu já disse, lá no nosso Telegram tem muitas dicas, tem descontos para alunos que participam ali, em primeira mão nos cursos, tá? E sempre que a gente fizer sorteios, ações, enfim, a gente coloca em primeiro plano ali. Tá? E já deixa na agenda toda quarta-feira. Tá tendo esse mês, né, doutora? Toda quarta-feira, nossa live de procedimentos aí. Depois também quero trazer outros profissionais aí pra gente debater assuntos. Quero trazer ex-alunos ali também para conversar conosco, para falar para vocês como estão indo no dia a dia de trabalho, o que aprenderam, qual que foi a evolução depois dos nossos cursos, para vocês terem aí para vocês entenderem direitinho e também saber, né, como que estão os alunos que passam aqui pelos nossos cursos, porque muita gente às vezes tem receio, né, de comprar um curso, de vir de longe, se bem que a doutora Madalena veio lá de né, tá aqui, ó, acompanhando. De saber se vale a pena um investimento, né? Então nós vamos também colocar esses depoimentos aí para vocês conhecerem os alunos, também quiserem ir perguntar para eles como foi a nossa experiência, enfim. Nosso canal aqui com vocês é aberto. Quem pode faz ao vivo, né? Pergunta ao vivo pro aluno. Doutora Morgana maravilhosa, doutora Fernanda Andrade. A doutora Morgana disse que você é a doutora maravilhosa. A doutora Fernanda Andrade disse: estou me organizando para fazer o curso de harmonização facial, que vai ter uma turma VIP agora. Olha só, que bacana. Doutora Fernanda, obrigada. Tem dicas que vão além de procedimentos? Marketing, como é que trata o paciente? No nosso grupo? Nos cursos. No curso, sim. Avaliação. Claro que os cursos eles são mais direcionados para técnicas, porque, gente, é técnica pra caramba, é muita matéria, muita coisa. A minha apostila, quem faz os cursos comigo sabe que a minha apostila é completíssima. Então, assim, tem muita coisa técnica. Mas eu sempre passo a minha experiência, né, ao longo desses anos de profissão, o que deu certo, o que eu acho que realmente compensa, né, o que vale a pena. Edição de abril especial com aula de marketing, né, doutora? Ah, sim, edição de abril nós teremos, sim, aula de marketing direcionado para profissionais da área da saúde. E como havia falado anteriormente, quem está lá no Telegram tem um descontinho especial. Então, ó, se você não participa do Telegram, entra lá, link na minha bio, viu, gente? Doutora Fernanda Andrade, que mandou coraçãozinho e disse que está se planejando para o curso. A oportunidade agora, né, doutora Michele? Curso de abril. Gente, eu posso liberar o Eduardo? Pode, porque o pessoal está mandando perguntinhas, daí a doutora responde no... Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo. Tá, beleza, então. Hoje a gente só não vai fazer a corrente? Sim. Daí hoje a gente não treina, né? Então, isso, hoje não, exatamente. Até amanhã. Aí amanhã, depois de 24 horas, já pode fazer atividade física. Enquanto a doutora vai se preparando aqui, a doutora Fernanda disse que vai estar no curso. Quem quiser, no grupo do Telegram, a gente vai colocar o link para as informações sobre o curso, tá, gente? Entra no Telegram. Ops, deixa eu arrumar aqui as coisinhas para a doutora, que vai ter o link para conversar sobre o curso. A doutora pode se posicionar. Falha técnica. Gente, primeiro quero agradecer aqui o Eduardo, né, nosso paciente aí, se dispôs a vir aqui, emprestar o abdômen sarado dele pra gente. Né? E Eduardo, dá um tchauzinho aqui pro pessoal. Cadê o Eduardo? Tchau, gente. Tchau. Eu que agradeço. Não esqueçam de ativar a notificação da doutora para não perder nenhuma live, porque as lives realmente são incríveis. Ai, que lindo, viu? O meu Insta é Eduardo Souza Oficial, quem quiser seguir lá. A gente sempre tá postando bastante coisa, porque toda sexta eu tô aqui na clínica com a doutora, então sempre tem um materialzinho bem legal lá também. Ó, a gente tá colocando o arroba dele aí pra vocês no comentário. Com S? Com Z. Oficial. Obrigada, Eduardo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Vamos seguir lá o Eduardo. Eu que agradeço. Até sexta. Até sexta. Tchau. Eduardo Souza Oficial. Doutora, pode acompanhar ali, né? Então é isso, mostramos um pouquinho aí, né? Claro que a mesoterapia é um mundo de possibilidades, a harmonização corporal nem se fala, né? É um mundo de possibilidades aí. O que a gente
consegue mostrar numa live é um pouquinho, né, de cada coisa aí, um pouquinho das técnicas, um pouquinho dos produtos, mas é um mundo aí de possibilidades pra gente trabalhar, né? A doutora Fernanda perguntou o que foi feito. Já responde, já avisa que tem a próxima live para não perder. Doutora Fernanda, hoje nós falamos aqui, nosso assunto principal aqui foi sobre definição abdominal através das técnicas de mesoterapia e harmonização corporal. Nós tivemos aí o atendimento de um paciente, né? Começamos com as dúvidas, com a explicação da técnica e depois a demonstração da técnica no paciente. Doutora Josete, doutora, prazer ter você aqui, excelente profissional, atuando muito bem na área, um grande beijo pela presença também, obrigada, tá? Doutora Josete também, gente, sigam lá que tem conteúdos maravilhosos, também ministra cursos, né? A doutora Fernanda, eu vou, se Deus quiser. Doutora Fernanda, estamos aguardando você aqui. Não esqueça então, hein? Quarta-feira às 19 horas temos uma outra live. Eu vou deixar no meu Instagram também uma enquete para saber o que vocês gostariam de ver na live, tá? Eu sei que muita gente também gosta aí do trabalho com a pressurizada. É um conteúdo bem bacana que nós temos e disponibilizamos aqui também, tá? Samanta, fisiodermato, entrou. Boa noite, Samanta. E aí, gente, alguma dúvida mais sobre o que foi feito, as técnicas, enfim. Já podem deixando também o que gostariam de ver, né? Pode deixar aqui. Podem deixar aqui o que vocês gostariam de ver. Ativem as notificações também, tá? Pra ficarem por dentro aí. E como eu falei para vocês, agora em abril nós temos edições especiais do nosso curso de harmonização corporal e harmonização facial também, tá? As vagas já estão se esgotando. Em março nós temos Hyaluron Pain. Hyaluron Pain pressurizado. Em março nós teremos curso de Hyaluron Pain, tá? Tanto corporal como facial. E abril nós teremos o curso do método convencional, tá? Tanto facial como corporal. Doutora, a importância de saber e utilizar os dois métodos, né, doutora? Que um não é... Exatamente, gente. É muito importante aí quem trabalha com os dois métodos, tá? Claro que cada profissional vai preferir um ou outro, né? Um que tem mais afinidade. Mas quando você trabalha com os dois métodos, você dá uma ampla possibilidade de atendimentos aí para os seus pacientes. Aquelas pacientes que não gostam de agulhas, aqueles pacientes que talvez você vai introduzi-lo, né, nas terapias injetáveis com a pressurizada e depois você pode apresentar outros métodos para aquela pessoa, né? Então, assim, quanto mais alternativas você que é profissional tiver aí na sua clínica, seja de tratamentos ou de técnicas, por exemplo, corporal, facial, capilar, mesoterapia, eletroterapia, mais você vai estar agregando aí, né, no seu hall de atendimentos e vai poder concentrar, né, um maior número de pacientes e atendimentos no seu dia a dia também. Sem falar que quando a gente concilia tratamentos, os nossos resultados são muito melhores, né? Então é bem importante a gente ter aí um hall de atendimentos bem variados para oferecer para os nossos pacientes, né? Gutenberg Messias, te adoro. Sempre presente também, com saudades, viu? Essa equipe arrasa, né? Fala sério. Essa equipe arrasa demais, gente. Meus coprodutores aqui, esse pessoal arrasa demais mesmo. De vez em quando dá um conteúdo making off de erros de gravação, mas... De vez em quando acontece alguns errozinhos de gravação que a gente coloca aí pra vocês, né? Mas tudo dentro do que é possível aqui, né? Gente, então acho que é isso, né? Mais alguma dúvida? Tem algum recadinho? O link do Telegram tá na bio. E hoje à noite a doutora vai disponibilizar um conteúdo sobre estrias, exclusivo lá no Telegram, um videozinho de aplicação.
Isso aí, gente. Então, ó, não se esqueçam de entrar lá no meu Telegram para ter os conteúdos exclusivos, tá? Podem deixar lá também as dúvidas com relação a essa live ou com relação às lives anteriores. Eu sempre estou lá respondendo os alunos também, tá? Vamos manter aí o nosso encontro de quarta-feira. Queria a interação de vocês, como sempre, aqui comigo. Agradecer também, tá? Todos vocês que estiveram presentes de tão longe também, né? Gente de todo o Brasil aí. Muito agradecida mesmo por vocês estarem aqui na live comigo, tá? E vamos sempre mantendo esse contato aí, para que eu possa passar para vocês um pouquinho da minha experiência, né? Que eu tô na área aí há quase 18 anos trabalhando com estética facial e corporal, e a gente sabe que a gente deve passar para frente o aprendizado, a gente deve transbordar, porque através disso a gente pode engrandecer e ajudar outros profissionais também, e é através aí desse compartilhamento de estudos e do que a gente sabe é que a gente vai crescer cada vez mais, né? Então agradeço muito vocês aí que estiverem. Parabéns, doutora, tô aqui toda semana. Mariana, obrigada, querida, obrigada pela presença. A doutora Tassi também entrou, doutora, que bacana, obrigada pela presença aqui na live também comigo. Gente, a minha live tá recheada de profissionais maravilhosos, o que é isso? Doutora Tassi também ministra cursos na área, tá, de injetáveis, de harmonização também, uma profissional excelente que se posiciona aí na área da fisioterapia dermatofuncional. Ela que encabeça o grupo, né, de fisios dermatofuncional no Instagram com tanta maestria. Obrigada mesmo pela presença e, como eu disse para vocês, compartilhando o que a gente sabe, que a gente vai engrandecer a nossa profissão, que a gente vai se tornar mais fortes, e é para isso que estamos aqui nessas lives e que estamos aqui para vocês. Tá bom? A Adriana amou a live, a Adriana te espera então no curso, viu? Ansiosa para receber vocês aqui. Bom, gente, então acho que eu vou me despedindo. Muito obrigada a todos pela presença, tá? Espero vocês então lá no meu Telegram, quarta-feira, aqui na live novamente. Durante a semana eu vou colocando aí qual que será o nosso próximo assunto. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Um grande beijo, uma boa noite. Tchau, tchau. Agora...